está treinando no dia a dia, que a palavra do Senhor, ela precisa e deve ser um exercício diário em nossas vidas, amém, irmãos? Amém. É isso que nós temos aprendido, não é? Então nós vamos ver a palavra do Senhor num contexto em que tem acontecido muito nas nossas vidas. Eu tenho ouvido isso dos irmãos constantemente, inclusive de irmãos, né? Da minha antiga casa Batista do Calvário. Eu tenho contato com irmãos lá e eu tenho visto que isso é de uma forma geral no meio do povo de Deus. Então eu creio que isso que o Senhor semeou no meu coração por esses dias vai nos ajudar, né, a entendermos melhor o nosso posicionamento diante daquilo que nós temos visto e ouvido. Amém? Amém. Então o que nós vamos falar? O que nós vamos falar aqui? A palavra aqui, ela fala de trombeta, fala de batalha, fala de pronunciar, bem a palavra. Por quê? Porque a palavra, ela tem o poder de construir. Mas a palavra que tem o poder de construir, ela também tem o poder de destruição. Ela destrói. Por quê? Porque ela nos aflige, ela nos abala, ela nos desestrutura, dependendo de quem nós estamos ouvindo. Amém? Os irmãos concordam comigo até aqui? Sim. Então, quantas palavras ruins você tem ouvido? E essa palavra tem entrado e ela tem sido gerada dentro de você, às vezes até por anos, não é verdade? Mas a palavra também, ela tem o poder de nos direcionar, mas ela também pode te controlar. A palavra, ela tem o poder de curar, mas a palavra também, ela tem o poder de ferir. Você concorda de ler? A palavra, ela também nos fere. Certa vez aqui no Ministério da Palavra, não sei se os irmãos recordam, eu citei um exemplo meu e da minha mãe. Às vezes a palavra, ela pode ferir, mesmo que ela não seja intencional. Mas a forma como você chega diante da pessoa e fala, você não sabe como aquela pessoa está no dia, você não sabe o nível de sensibilidade emocional que ela está passando naquele dia. Então a forma como você falar a palavra, ela vai curar. Observe que o texto também diz que nenhuma palavra é sem significado, ou seja, sem importância. Toda palavra, sendo bendita ou não, ela vai ter peso, ela vai ter importância. A palavra sai pela voz e nenhuma é sem significado. A palavra tem poder de restauração porque não é simplesmente palavra de homem, mas palavra de Deus. Mas para que a palavra de Deus saia através da sua voz, ela tem que vir do coração de Deus. Você tem que estar no seu coração disposto para que essa palavra seja gerada dentro de você e você possa ser uma voz profética. Os irmãos concordam também com isso? Amém. Aleluias. O homem, quando alinhado com o Pai, ele tem o poder de ser co-criador com o Pai. O que é co-criador? Aquele que cria co. E eu gostaria que os irmãos, com a Bíblia aberta, abrissem no texto de Jó, no livro de Jó, capítulo 4, versículo 4. Esse texto vai falar que a palavra de Deus, ele sustenta o que tropeça e fortalece os joelhos. Jó 4, versículo 4. Não vamos ler o texto todo, mas vai falar aí que a palavra de Deus, ela fortalece e sustenta. Então quem é que nos sustenta? É a palavra. Quem é que nos fortalece? É a palavra. Mas, puxa vida, a palavra, sim, a palavra. Porque a palavra que é de Deus, nós precisamos entender que ela é viva e que ela é eficaz na vida daquele que a recebe. Então a palavra de Deus, ela precisa ser recebida, ela precisa ser acolhida, ela precisa entrar nos ouvidos e ser gerada em nós. Amém? Amém.
Deus. Quando nós nascemos, que nós somos gerados no ventre da nossa mãe, nós precisamos entender que nós temos participação ativa na nossa vida. E essa participação ativa que você tem na sua vida, ela é de construção e também é de destruição. E muitos fracassos que nós acumulamos na nossa vida é devido a isso, a uma má participação que nós temos na nossa própria construção. Você sabia que você é responsável pela sua construção a partir do momento que você nasce? Você recebe ali uma educação familiar, você recebe ali uma preparação familiar. Mas um dia você conhece a palavra de Deus, um dia você ouve falar de Deus, um dia você tem um encontro com Deus. E este encontro, ele vem para mudar a sua vida, para mudar o seu posicionamento. Então isso vai fazer com que você seja um construtor da sua história. De que forma que você vai construir? Através das escolhas, através das decisões. É que nós construímos e damos sentido à nossa vida dentro do projeto de Deus para nós. Eu falei no estudo, não sei se os irmãos recordam, que nós não estamos aqui de forma aleatória. A nossa existência existe o quê? Um propósito, uma razão de ser. Antes de nós estarmos aqui, já existiu um projeto. Edilei, antes de você vir neste mundo, Edilei, já existiu um projeto criado por Deus para a sua existência aqui. Mas de repente nós fazemos escolhas e nos tira deste propósito e deste projeto, você entende? Porque o Senhor, Ele nos chama para construir, mas construir algo dentro do seu desejo e do seu propósito para as nossas vidas. Mas nós nascemos, crescemos e nos envolvemos com as circunstâncias da vida, com as ofertas do mundo, e nós passamos a ter propósitos e escolhas que não condiz com o projeto e com o desenho inicial, original de Deus para nossas vidas. Quando o Senhor fala da manifestação do reino, Ele fala da manifestação do reino ainda neste tempo. A manifestação do reino não é algo no céu, a manifestação do reino é aqui na terra. E cada um de nós temos uma função nessa manifestação do reino neste mundo. Observe que desde Adão e Eva, o homem vem cometendo os mesmos erros. As gerações mudam, os tempos mudam, mas o erro maior da desobediência, ele permanece entre o homem. Porque o homem não está sabendo ouvir a voz de Deus. Então a palavra de Deus hoje para nós é: que voz você está ouvindo? Que voz você está obedecendo? Você já parou para se perguntar o porquê tantas coisas têm dado errado? O porquê tantos caminhos difíceis você tem trilhado? Porque quantos insucessos têm acontecido? Nós temos aí na nossa bagagem uma vida de muitos insucessos, de muitas perdas e de muitas impossibilidades. De repente você teve sonhos, você sonhou, mas a vida, as suas escolhas te mostrou impossibilidades para que este sonho acontecesse. Se nós nascemos para sermos co-construtores com o Pai, quem tem que ser o nosso sócio desde que nós nascemos? Quem tem que ser aquele que nós temos que ouvir e compartilhar? Deus. Deus. E eu coloquei aqui no meu esboço uma referência lá de Gênesis 3, verso 1, que diz que a serpente era a mais astuta entre os seres viventes. A
que Satanás fez? Ele pegou a palavra do Pai, dita a Adão e a Eva, o homem e a mulher, e ele mudou a palavra. Observe que todas as vezes que Satanás entra em cena nas escrituras sagradas, ele vai entrar questionando a autoridade, o caráter do Pai. E foi isso que ele fez. Ele questionou a palavra de Deus diante de Eva. Por quê? Porque Satanás, ele não tem o poder de sondar o seu coração, mas a forma como ele manifesta, como você se manifesta nas suas intenções, ele capta. E existia algo no coração de Eva que ele tomou proveito. E muitas vezes nós deixamos escapar para Satanás, o inimigo das nossas almas, as nossas intenções. Observe que o caminho do nosso coração, quem conhece a Deus. Mas muitas vezes nós deixamos transparecer as intenções do nosso coração. E Eva já tinha uma intenção gerada dentro dela concernente àquilo que não era permitido a ela. Então ele usou o desejo, o intento do coração dela contra ela e levou ela à desobediência. Você já parou para observar que isso tem acontecido conosco? Eu estou falando do povo cristão. Eu não estou falando de pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, que não conhecem as Escrituras, que não têm experiência, que não têm intimidade. Eu estou falando do povo cristão. Porque Adão e Eva, Deus ia ter com eles. Então, por que o pecado da desobediência ocorreu ali? Porque quando algo é nos dado, muitas vezes nós não contentamos com aquilo que é nos dado. E desejos e sentimentos começam a nascer e nós vamos alimentando. Porque nós estamos despreparados para a armadura, para o escudo da fé. Quando algo que não é da vontade do Pai vem da sua mente, você joga fora, não. Você vai amadurecer aquele pensamento. Você pensa, aí de repente vem aquele discernimento fraco e você diz, não, isso não é para mim. Mas em outro momento você dá uma brecha, o pensamento vem novamente. Isso significa que você não arrancou aquela semente, você não matou aquela semente, você simplesmente guardou ela para depois. E isso vai sendo gerado, vai sendo gerado. E muitas vezes, uma pessoa que não tem discernimento da palavra de Deus, que não tem conhecimento da palavra de Deus, é usada. Porque existe a voz de Satanás, mas existe também a voz da carne. E a voz de Satanás e a voz da carne, elas andam juntas. A voz da carne, muitas vezes, é a voz que Satanás usa para te tirar do foco, para te desviar. A voz da carne de Eva era o que ela estava desejando fazer, mas ela não pronunciava, mas ela manifestava, porque ela estava próximo do que não era permitido a ela. Então nós devemos o que? Nos questionar. Que voz você está ouvindo? Que voz você está ouvindo? Abra novamente Jó capítulo 12. Olha que interessante esse texto. Eu falei assim, muitas vezes a gente lê a palavra e muitas coisas nos passam despercebidos. Por isso nós temos que ler, reler e ler e reler muitas vezes. Jó 12:11 vai falar: o ouvido não experimenta as palavras como a língua experimenta a
colhida. Olha que interessante. Então, as palavras elas têm que ser experimentadas, testadas e aprovadas. Observe que quando uma coisa é do seu interesse, você não precisa ouvir duas vezes. E muitas vezes, quando a palavra de Deus vem para você, você não está interessado de ouvir, porque o seu coração está ligado a outras coisas. Você está amadurecendo um plano, um projeto que é seu. E que você não quer Deus construindo com você. Você não quer Deus na sociedade. Você não quer Deus no projeto. Porque muitas vezes nós não queremos abandonar o nosso orgulho, abrir mão. Porque abrir mão dói. Abrir mão machuca. Abrir mão te confronta. Porque Deus, Ele te confronta com as palavras de vida eterna. E Satanás te confronta com as ofertas deste mundo, que são perecíveis. Observe que Satanás, quando ele satisfaz um desejo seu de crescer, de adquirir, de possuir, em pouco tempo aquela alegria, ela vai embora. E quando nós construímos, ouvindo a voz de Deus e tendo Ele como nosso parceiro, quando nós construímos com Deus todas as etapas das nossas vidas, independente de circunstâncias, nós temos alegria, nós temos prazer, nós temos satisfação em tudo. Porque com Cristo nós não precisamos de tanta coisa assim para sorrir. Com Cristo nós não precisamos de tanta coisa para experimentar a paz que excede todo o entendimento. Amém. Glória a Deus. Eu não sei como é na sua casa, mas muitas vezes a palavra que vai te desconstruir, ela vem de quem está perto de você. Muitas vezes, quem está próximo de você é que te desconstrói. É que diz que você não vai conseguir. É que diz que você não é capaz. É quem diz que você não está preparado. É quem diz que não é para você. É quem diz que você não é inteligente. É quem diz que você é feia, não vai casar. Observe. Porque muitas vezes nós achamos que a palavra vem de longe, mas muitas vezes ela está ali, arraigada ao seu lado. A palavra do Senhor fala que se nós largarmos pai e mãe por amor dele, o que seria de nós? Essa palavra opera para mim em que contexto? Tudo aquilo que não te estabelece na presença do Pai, tudo aquilo que te tira do foco, tudo aquilo que vem para frustrar os teus sonhos, tudo aquilo que vem para te arrancar do projeto de Deus para a sua vida, você tem que lançar fora sem dó e sem piedade. Sabe por quê, irmãos? Porque a decisão de escolha, se eu vou ser feliz, se eu vou obedecer a Deus, não é a palavra do outro que vai decidir por você, é você que vai decidir. E se você diz, baseado em quem está do seu lado, baseado no que estão te dizendo, baseado em circunstâncias, eu te digo que você está tomando a decisão errada e ouvindo a voz errada. Porque o Senhor, Ele nunca vai te fazer escolhas erradas. A voz de Deus, veja bem, a voz de Deus nunca diz para o homem trair a sua esposa. A voz de Deus nunca diz para você dar cabo da sua vida. A voz de Deus nunca diz para você desonrar o seu marido, a sua casa. A voz de Deus,
ela nunca vai gerar em você medo. A voz de Deus nunca vai gerar em você instabilidade. A voz de Deus nunca vai dizer que você não pode. Ela vai dizer, você pode, porque eu sou para você. Aleluia. Você pode, Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. A voz de Deus nunca vai dizer para uma mocinha ou para uma mulher que ela é feia e que ela nunca vai se casar, que ela nunca vai ser feliz. Não. A voz de Deus vai dizer, eis que eu preparo para ti um bom banho. Eis que eu preparo para ti filhos que serão grandes no meu reino, na minha obra. Oh, aleluia. Então, muitas vezes, a palavra que está nos desconstruindo, está saindo da nossa própria boca e muitas vezes de quem está do nosso lado. Eu sempre digo para os meus sobrinhos, vocês são lindos, vocês são capazes, vocês são inteligentes, vocês podem tudo no Senhor. Porque vocês foram gerados nele. Eu vivi uma fase na minha família em que muitas vezes eu fui desconstruída pelo meu pai. O meu pai, ele nos criou sempre elogiando os filhos dos outros. O meu pai me criou as minhas irmãs sempre chegando e elogiando as mulheres dos outros, a casa dos outros. Então, muito tempo eu fui desconstruída. Mas um dia, aquele que já estava na minha vida me chamou para uma conversa. E disse para mim, não foi para isso que eu te chamei. E você não é nada disso que dizem. Então eu escolhi ouvir a voz Aleluia. de Deus. Então é nós que decidimos que voz nós vamos escutar. Por que eu vou ouvir a voz do diabo? Por que eu vou ouvir a voz da carne? Se a voz de Deus tem promessas de vida eterna. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se a voz de Deus, ela restaura. Muitas vezes, a voz da carne, a voz do diabo, que é a voz do engano, ele usurpa as coisas do Pai. Sabe, irmã Júlia? Ela está dizendo, você nunca vai ver esse filho liberto. Quer te fazer desistir. Mas o Senhor diz, não desista, porque é eu que pelejo essa batalha. Aleluia. É eu que dou a palavra final. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Os irmãos sabem que eu sou apaixonada por Davi, né? Logo mais à frente eu vou falar sobre Davi, dentro desse contexto. A palavra, ela gera um pensamento. Mas a palavra também, ela gera uma opção. Nós precisamos aprender a fazer as escolhas certas, irmãos. Porque muitas vezes, a opção que nós estamos trazendo para a nossa vida, o conceito que nós estamos trazendo para a nossa vida, está nos colocando num sentimento e numa vida de derrota. Eu quero fazer uma pergunta aqui para os irmãos antes de prosseguir, para nós entrarmos num princípio aqui. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos, se dentro do que eu falei, os irmãos conseguiriam discernir a voz do diabo. Amém. Amém? A voz do diabo, ela traz medo, dúvida, te chama pelo pecado
fraquezas. Sabe, irmã Júlia, a voz do inimigo diz para Paulo: você não é de nada. A voz do inimigo diz para ele: você não vai conseguir sair dessa porque você é meu. Você é meu escravo. Você é fraco. A voz do diabo a voz do diabo, ela fala do seu passado o tempo todo. Mas em contrapartida, a voz de Deus, ela te dá direção, te dá segurança para tomar as decisões, te mostra o caminho certo e que você vai trilhar. Porque a voz de Deus, ela te toma pela mão e você se sente seguro e forte e protegido. A voz de Deus te dá coragem, a voz de Deus te enche de esperança, a voz de Deus te dá afirmação. Afirmação para quê? Para você saber quem você é. A voz de Deus, ela te fortalece para você não emprestar os seus ouvidos para a voz de Satanás, para a voz que está sendo usada por ele, para te trazer derrota, para te trazer fracasso. A voz de Deus, ela te chama pelo nome. Odília, Edilei, José Olegário. A voz de Deus te chama pelo nome. Glória a Deus, aleluia. A voz de Deus diz que você é livre. E mais uma vez ela te traz paz. Ela não te traz inquietude. Sabe por quê? Porque quando nós temos a voz de Deus ativa em nós temos automaticamente a vida de Deus em nós. Você se vê como filho de Deus? Muitas vezes nós dizemos, quando aceitamos Jesus, que somos filhos de Deus. Mas existe uma diferença entre nós falarmos que somos filhos de Deus e nós agirmos como filhos de Deus. O Senhor te convida para viver, para andar, para proceder como filho dele. É isso que você tem que manifestar. Mas eu vou manifestar o reino de Deus de que forma? Caminhando sobre a palavra. Caminhando sobre a palavra. Sendo voz. Porque quando você escolhe ouvir a voz de Deus, Ele te dá voz. Ele destrava a tua língua, Ele te dá inteligência, Ele te capacita e Ele te coloca no seu lugar de origem. E como filho, você é príncipe nessa terra. E porque você está se sujeitando a ser tratado como escravo, como escória, a voz do diabo e a voz da carne tem um nome que a palavra dá de discernimento. Quando você distingue, significa que você tem discernimento. O discernimento, ele te capacita a julgar. Mas quando você não tem o discernimento, você não tem a capacidade de julgar. Por isso eu comecei falando do homem e da mulher no jardim. Eles andavam ali no jardim, tinha toda a autoridade, Deus ia ter com eles, né? Deus ia conversar, instruir, ensinar, mas eles não tiveram discernimento. A palavra do Senhor em Provérbios vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a derruba a sua. Mas isso não quer dizer que o homem não tem que ter discernimento para dizer não quando é necessário
Porque se Eva tivesse dado honra ao homem, a Adão, ela teria consultado ele antes de colocar aquele fruto na boca. E se ele tivesse tido discernimento, ele também não teria comido daquela fruta, mesmo que ela tivesse comido. O discernimento te dá a capacidade de julgar. Agora vamos entrar em Davi, que eu sou apaixonada por Davi. Ô, glória. Observem, quando nós vamos lá para 1 Samuel, me parece que capítulo 17, a partir do verso, me parece que 28, você vai observar que Davi ele foi desprezado e menosprezado por Eliabe, seu irmão mais velho. Então, a primeira voz que Davi ouviu foi que voz? Irmãos, Do desprezo. a primeira voz que Davi ouviu foi que voz? Os irmãos podem falar? Da rejeição, do desprezo. Da rejeição. Foi a primeira voz que Davi ouviu. Porque Davi estava ali por ordem do seu pai Jessé. Ele recebeu uma ordem de uma autoridade sobre a sua vida. Mas observe que Davi viu aqueles soldados todos ali aglomerados de uma forma tensa, assustadora. Davi teve curiosidade, perguntou: o que está acontecendo? Ele queria saber por que aquela situação do exército do Deus vivo está naquela condição. Então ele começou a perguntar para os homens que estavam ali o que estava acontecendo. Veio Eliabe juntamente com os outros irmãos e começou a escarnecer de Davi no meio dos soldados, porque ele era o irmão caçula, e como irmão caçula ele só servia para pastorear ovelhas, né? Mas observe, Davi segue adiante, me parece que está no versículo 45, Davi segue adiante e ignora as palavras de Eliabe. Ele ignora as palavras de Eliabe. Quando alguém diz, quando alguém te humilha, quando alguém escarnece de você, quando o diabo te afronta, qual tem sido a sua reação? Como você tem se posicionado? Qual tem sido a sua atitude? É para você refletir. Porque se você tem feito algo que não condiz de filho de Deus que você é, você precisa mudar hoje o seu posicionamento. Mude o seu posicionamento. Faça esse questionamento. O que você faz quando você ouve a voz do diabo, quando ele te confronta? Como você tem se posicionado? O que você tem falado? Qual tem sido a sua atitude? Como você tem se levantado diante dessas circunstâncias? Porque o rei Davi, ele ignorou a voz da rejeição. Ele deu as costas para a voz da rejeição. E ele seguiu, prosseguindo, perguntando o que estava acontecendo, até que alguém apontou para ele Golias. Golias é o seu problema. Golias é a voz do diabo que tem falado nos seus ouvidos. Golias é o seu adversário. Qual é o seu Golias? Qual é o seu Golias que tem te tirado da presença, do propósito e do foco? Golias não é simplesmente um homem grande, um soldado. É o seu adversário. Então, quando Golias olhou para Davi mais uma vez, Golias escarneceu de Davi e disse que ia dar a carne dele para as bestas feras. O inimigo, ele te vê. O inimigo, ele fala. Ele percebe o intento e os
desejos do teu coração. E ele tem mudado, forjado, adulterado, fazendo fake news com a palavra do Pai. E você tem caído como Adão e como Eva. Você tem caído. Porque está ali faltando discernimento para julgar. Eu queria ler o texto que está lá, 1 Samuel, mas eu não vou ler não. Porque ele é um pouco extenso. Então eu não vou ler esse texto. Eu vou só falar e depois os irmãos conferem o texto em casa. Então, Golias escarneceu de Davi. Mas Davi falou com Golias o quê? Que ele iria contra ele, em nome do Deus vivo. E que o Deus de Israel lhe daria sua cabeça e ele jogaria para as bestas feras do campo. O corpo dele seria comido pelas bestas feras. E ele só precisou de uma pedrinha. Mas o que você tem falado para o adversário da tua vida? O que você tem falado para o seu Golias? Observe o posicionamento de Davi. Observe o posicionamento do homem e da mulher do jardim. Estava sobre Davi a unção de Deus. Existe uma unção de Deus sobre a tua vida. Deus, aleluia. Mas para que ela seja ativada em você, é necessário que você mude a sua forma de ouvir. Você mude os seus ouvidos para a direção correta, para que seja ativada em você a palavra viva e eficaz do Senhor. Glória a Deus. Muitas vezes você se sente sem autoridade, sem voz, dentro da sua casa com seus filhos, com sua esposa, com seu marido. Muitas vezes você não tem voz no seu trabalho, você não é ouvido, você não é enxergado, você não é reconhecido. Mude os seus ouvidos para a direção correta e comece a ouvir a voz do Pai. Comece a discernir a voz do Pai, porque Ele deseja te dar voz. Deus, aleluia. Ele deseja derramar e ativar a unção dele. Ele deseja fazer de você uma fonte de água viva. Ele deseja fazer de você um construtor neste tempo. Oh, Mas aleluia. primeiro Ele quer começar a te construir no propósito e no desejo correto. Qual a diferença? Qual a diferença de Davi pelo povo de Israel? Vocês sabem? Qual a diferença entre Davi e o povo de Israel? Vocês podem estar se perguntando assim, como assim? Davi fazia parte do povo de Israel, né? A diferença entre Davi e o povo de Israel é que o povo de Israel ouviu a voz do inimigo. O povo de Israel deu os seus ouvidos à voz de Golias. Davi falou a Golias em nome do Deus de Israel. Deus, É isso, aleluia. é a diferença que precisa ter na minha e na sua vida. Aleluia. Precisamos ser enfáticos e agirmos e nos posicionarmos como filho de Deus. Glória. Eu não tenho que dizer eu sou filho, mas as pessoas têm que ver em mim filha do Deus de Israel. Deus, aleluia. Então observe uma coisa. Pela voz da carne, para a voz do diabo, você fala. Pela voz da rejeição, você ignora, você dá as costas. Muitas vezes você é rejeitado, ignorado, e você vai chorar como uma criança. Você vai se fazer de coitado.
quer vestir a capa do miserável, do incapaz. Um filho de Deus, ele não é um filho de impossibilidades, mas para ele tudo é possível. No nome da Oh, aleluia. 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 Glória. Podemos citar aqui o exemplo de Jesus. Novamente, a voz do diabo usurpando a palavra de Deus e revertendo a sua palavra. O que o diabo ofereceu para Jesus é o que ele oferece para você todos os dias: riquezas, fortunas, bem-estar, palácios, carrões. É isso que o diabo ofereceu para Jesus. Ajoelhe-se, adore-me, e eu te darei todos os reinos. Pule desse precipício, virão os anjos te protegerão. Mande que transforme essa pedra em pão. Sabe, irmãos, uma coisa que nós precisamos aprender com Jesus ali como homem, porque ele veio a Jesus no seu momento ápice de fragilidade. Ápice de fragilidade. Porque o homem Jesus estava fraco, cansado, abatido, com sede, com fome. E só ele sabe o que passou naquele deserto durante o dia e durante a noite. E ele chegou naquele momento ali, de fraqueza total. De repente, a bandeja está passando diante dos seus olhos e você não tem o poder de discernir e de julgar o que está sendo te oferecido, e você está pegando. Aí tudo parece muito bem, mas de repente tudo começa a estar errado. Mas você não tem o poder de discernir e de julgar, e você não vai entender o que aconteceu. Você não vai ter a capacidade de voltar lá atrás e fazer um caminho de volta para ver o que foi de errado de verdade. Jesus falou a Satanás: aparta-te de mim. Ele usou a palavra. Então, o diabo para a sua carne, você tem autoridade no nome de Jesus para falar e dizer: aparta-te, Satanás. Aparta-te, Satanás. Porque os anjos de Deus estão prontos para te servir com a comida certa, com o propósito certo. Porque foi isso que aconteceu. Satanás não pode resistir à palavra verdadeira. Satanás não pode resistir à voz verdadeira. Então ele resistiu ao diabo e ele o quê? Fugirá. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então ao diabo você fala, mas fala em nome do Deus de Israel. Em nome de Jesus. Porque os anjos chegarão até você e discernirá com o alimento correto, com o propósito correto. E você não terá nenhum peso, você não terá nenhuma insatisfação, você terá paz no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Você terá refrigério sobre a tua vida. Amém, Jesus. Irmãos, nós precisamos alinhar a nossa vida com a palavra de Deus. Alinhe a sua vida à palavra de Deus. Porque é isso que o Senhor tem para você. É o melhor. Mas até que ponto você está disposto a largar a mão? Até que ponto você está disposto para rejeitar o que está sendo te oferecido, que aparentemente é tão atraente? Abre mão, dê as costas e fale com autoridade a essa voz que não é a voz de Deus. Porque como nós vemos, a voz de Deus ela não traz
confusão. A voz de Deus, o Senhor te chama pelo nome. Sabe por quê? Porque nenhum pai chama o filho pelo problema. Meu pai me chama de Eliane. E outra coisa muito importante, irmãos, para encerrarmos. Certa feita, Gideão estava malhando trigo. Pode se posicionar, esquerda para aquele de novo. Certa feita, Gideão estava malhando trigo, porque ele tinha medo dos medianitas, que era um grande inimigo do povo de Israel naquela época. E havia naquele período de Gideão uma guerra feroz. E todo mundo via Gideão como fraco, como incapaz, como um homem medroso. Mas Jesus, que olhava o coração de Gideão, enxergava o que ele podia fazer através da vida dele. Se você está se achando incapaz, se alguém está dizendo que você é incapaz, saiba que neste momento o Deus de Israel olha o seu coração. E Ele sabe o que pode fazer através de você. Aleluia. Ele não te olha quem você é, mas o que você pode ser. Aleluia. Glória a Deus. Agora Santo é o Senhor. A Senhor. palavra está com o pastor. E eu louvo o Senhor Oh, por ter aleluia. aplicado essa palavra aos nossos corações nesta noite. Amém? Amém. Deus de glória. Vamos discernir a palavra correta. Aleluia. Santo é o Senhor. Dá pra ir mais. Senhor.